Sejam bem-vindos. Giovana e Bruna, sejam bem-vindos. Rodrigo e Ana Maria, sejam bem-vindos. É Marco Aurélio e Tassiane, é isso? Sejam bem-vindos. Rafael e Maria Eduarda, sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje nós temos a reunião com os nossos amados pretos velhos, né? Espíritos benevolentes do espaço que não se cansam de tentar nos ajudar na nossa trajetória no planeta. A linha de pretos velhos é considerada uma das linhas mais abnegadas da Umbanda. Não que as outras não sejam, mas é justamente por essa particularidade de eles se apresentarem numa roupagem de um vovô, de uma vovó, o que nos deixa muito à vontade para conversar a respeito dos nossos problemas. E eles vêm, na maioria das vezes, agachadinho, assim, com os trejeitos de um idoso, justamente para demonstrar a sua humildade, a sua capacidade infinita de compreensão diante da nossa inferioridade, a paciência e o amor. Então, esses trejeitos, né? Esse formato, essa corrente consciencial é para que a gente se sinta à vontade para conversar. Se nós tivéssemos, né, diante de vamos falar na matéria, de um terapeuta, de um psicólogo, a gente estaria diante de um profissional da medicina, o que nos acalentaria o coração. Mas a gente sabe o quão é difícil, dependendo dos nossos problemas mais íntimos, a gente conversar de prontimão com esses especialistas humanos, né? A gente tem sempre um pouco de reserva e com o tempo é que a gente vai se abrindo. Mas essa história de se abrir, ela demanda algumas curas, porque nós temos as nossas aflições e muitas delas a gente nem sabe por quê, e muitas delas a gente não sabe nem explicar. Muitas delas vêm de outras vidas, muitas delas são aflições que nós mesmos queremos nos enganar que elas existem. Então a gente esconde de nós mesmos. Então tem todo esse processo quando falamos em um profissional da saúde, que muitas vezes ele tem que ter um olhar muito profundo para descobrir coisas que nem nós sabemos, o que com os pretos velhos já não é preciso. Eles estão aqui justamente para poder folhear a nossa alma. E claro que eles não precisam ser claros com o que nós estamos, com o que nós temos gravados no nosso histórico. Não é essa a função do preto velho.
partir dos nossos equívocos passados, das nossas escolhas, das nossas memórias de outras vidas, nos ajudar através dos conselhos, através dos banhos, das ervas, trabalhando assim a nossa polarização, o nosso desajuste enquanto espíritos em aprendizado. Porque até para nós retermos o aprendizado em uma situação da vida, até para nós aprendermos a lição com as nossas dores, com os nossos conflitos, nós precisamos de um certo preparo. Tem muitas pessoas que vivem sempre experienciando o mesmo problema. Cura-se uma enfermidade, na sequência aparece outra. Cura-se uma e outra, logo aparece outra. Quando nós acreditamos que uma emoção já está bem resolvida, tudo novamente. Caímos na mesma cilada do nosso inconsciente. Experienciamos de novo as mesmas coisas, ainda que em situações diferentes, mas acabamos de novo reproduzindo as mesmas ações e com isso sofrendo com o mesmo dilema. E é assim mesmo. Enquanto nós não apreendermos a respeito, é como a escola. Eu tenho que ter um domínio mínimo do conteúdo para poder passar. Não é assim? E, novamente, passar o ciclo. Passar aquela fase, uma fase à frente. A mesma coisa são com as nossas experiências na Terra. Quando experienciamos os mesmos problemas repetidas vezes, isso significa que eu ainda não aprendi a lição. E enquanto não aprendermos a lição, nós não vamos passar daquela fase. Tem pessoas que reclamam muito sobre passar constantes problemas financeiros. Quando parece, eu ouço bastante isso, né? Quando as pessoas me pedem orientação, é sempre assim, quando parece que tudo está em equilíbrio, voltou ao equilíbrio, algo acontece, um imprevisto qualquer que me derruba novamente. E olha que eu não faço nenhuma extravagância, mas acontece um imprevisto, quebra um eletrodoméstico de alto valor. O carro começa a ter constantes problemas. Encanamento da casa, energia. E começa a acontecer os imprevistos que vai absorver do nosso dinheiro. Por
Por que isso acontece? Porque eu ainda não aprendi a lição de como deve ser a minha relação com o dinheiro. E o mesmo se estende para todas as áreas da nossa vida. Essa semana ainda eu ouvi lá no meu trabalho de uma pessoa que disse: desisti de me relacionar. Uma pessoa muito jovem, bonita. Não dá certo. Quando eu penso que vai vingar o negócio, no começo parece tudo mil maravilhas. E depois as mesmas coisas com o anterior começam a acontecer. Também diz respeito de como você se relaciona com as suas emoções. Toda vez que você vai ao encontro de alguém ou está conhecendo alguém com o coração alerta que essa pessoa possa não ser boa o suficiente e tenha defeitos, eu sei que eu posso chamar, iguais aos outros que passaram pela sua vida, e esse medo, o desejo que seja uma pessoa boa é grande, mas esse medo de que não seja aquela impressão dos outros que passaram pela sua vida é a mensagem que você manda para o universo, é a sua vibração. Então, mesmo desejando coisas boas, porque quem de nós não deseja, se o seu sentimento for de negação, de medo, que tudo possa se repetir, então você vai atrair pessoas no mesmo padrão vibratório que você está sentindo. Então não é o que a gente quer, é o que a gente sente que faz as transformações na nossa vida. É o que a gente sente que diz se aprendemos a lição. É como a gente sente. E muitos de nós não estamos preparados para aprender a lição. Voltando ao início do nosso bate-papo. Não estamos preparados. E com isso, cometemos os mesmos equívocos repetidas vezes, consequentemente, a minha realidade, a minha pessoa vai sofrer novamente, até que aprendemos a lidar com isso. E os pretos velhos têm essa visão consciencial de que estágio nós estamos na nossa experiência humana. Os pretos velhos têm essa visão em que eles podem nos ajudar, nos aconselhando, para que olhemos para dentro de nós e refletimos aonde a gente pode estar cometendo os mesmos
enganos. E é nesse ponto que eu queria chegar. Aquilo que nem nós conhecemos de nós mesmos, e se conhecemos mais ou menos, preferimos jogar para debaixo do tapete, por vários motivos, talvez porque nos machuque. Eles estão com toda a compreensão, com toda a abnegação e paciência aqui para nos ajudar com relação a isso. Então, além de toda essa qualidade de cura, de bons conselhos, de equilíbrio energético dos nossos chakras, eles têm essa visão ampliada de onde precisamos de ajuda. E muitas vezes, uma única palavra de um preto velho pode despertar a nossa consciência que talvez nós passamos uma vida e nós não despertamos. E é aí que está a magnitude dessa linha de trabalho. Desejo, vocês vão ver que a gente vai fazer uma oferenda, um louvor hoje ao nosso Orixá Omolu. Vou falar brevemente sobre essa energia que nós o chamamos de Omolu, que seria toda essa energia, essa corrente de espíritos responsáveis pelas nossas. Falando aqui também, repetido, porque os pretos velhos têm tudo e se relaciona com o Omolu também. Espíritos que estão trabalhando no plano espiritual para nos ajudar com relação às enfermidades, mas não são só as do corpo, e sim da alma. E também nos dar assistência enquanto espíritos recém-desencarnados. Quando uma pessoa desencarna, existe uma equipe espiritual que está diretamente ligado a esse mistério Omolu para assistir essa pessoa no seu desencarne. O que nós ficamos um pouco confusos. A maioria das pessoas ficam muito confusas, sem saber se estão vivas ou se já desencarnaram. Aí está a importância de termos os nossos conhecimentos afinados no Evangelho, na espiritualidade, nas orientações dos Espíritos e nas literaturas que nos ensinam sobre a vida eterna. Muitos guardiões também trabalham na linha de Omolu, fazendo um trabalho como eu vou explicar. Um dos trabalhos também do plano espiritual, bem chato. Assim como a gente sabe que é muito chato a pessoa que é necrótica
necrólogo, como fala, que faz autópsia. E se preocupa em organizar o corpo material, o corpo físico, para ser velado, que busca a causa da morte e muitas vezes tem que ali tirar algum órgão para que não haja nenhum problema, não é assim? E nós temos alguns guardiões que fazem a mesma coisa, só que no espírito, no corpo espiritual. Nós demoramos, às vezes, até 3 dias, 4, para nos desligarmos completamente. E ainda assim, sempre fica alguma sequela ali mental. Mas existe ali ainda, por uns 3 dias, no duplo etéreo, que é um dos corpos sutis, mas considerados denso, fluido vital. Esses fluidos vitais dos recém-desencarnados servem de ectoplasma para espíritos obsessores, vampirizadores, para espíritos que se usufruem, que é valiosíssimo, dessa energia vital para vampirizar os vivos, outras pessoas. Isso é um processo de obsessão. Mas isso existe. Como tudo tem uma preparação e uma razão de ser, como eu acabei de dizer, aquela pessoa que faz esse trabalho no corpo material, também no mundo espiritual tem tudo. Tem tudo. E os guardiões que trabalham nessa empreitada absorvem esse fluido vital para que ele não seja roubado por predadores vampiros. Isso é lindo, né, gente? Para não alimentar estes espíritos com energia vital, a fim de que eles busquem, geralmente, na família, porque tudo isso, nada é por acaso, alguém para ali formar um vínculo obsessivo. Então, o Molu tem todos esses mistérios. O Molu não é um homem, não é um ser divino que seja, não. Ele é uma energia, um movimento do universo, onde muitos trabalhadores do espaço fazem parte dessa comunidade. Então, desejo boa tarde a todos. Que todos sejam muito bem-vindos, aproveite bastante as dádivas do mundo espiritual hoje e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar. Boa tarde.